Fala aí, terceirão. Como é que estão vocês, galera? Espero que vocês estejam muito bem, guardadinhos aí, conseguindo fazer todas as suas atividades, focados nos seus estudos, porque serão muito importantes essas aulas mesmo, dessa forma ainda, infelizmente, mas ainda esperamos que a gente consiga ajudá-los da melhor forma possível para que vocês consigam o objetivo final, né, que seria a passagem aí na vestibular, né? Então a gente hoje começa as nossas aulas do Mega de revisão e eu gostaria de fazer essa revisão com vocês hoje, esperando que a gente consiga fazer o máximo possível até o final do ano para revisar todos os nossos conhecimentos e assim ajudar vocês na preparação para o futuro do vestibular, tá bom, gente? Muito bem, então vamos lá. Compartilho para vocês o nossa revisão de hoje, que é a Antiguidade Oriental, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês ali na Mega 1, a revisão que é a Antiguidade Oriental na semana de hoje. Nessa semana, perdão, né? Então, nessa semana, eu quero que vocês, além de assistir a videoaula aí, dá uma lidinha lá, Mega, né? É sempre importante, ele está bem resumidinho, sabem disso, né? Páginas 2 e 3, aí do Mega 1, e as atividades que eu gostaria que vocês fizessem estão na página 4 e 5 do Mega 1. Legal? Vou corrigir essas atividades na sexta-feira e a gente tira qualquer dúvida na sala virtual ou por meio do fórum. Vocês, por favor, entrem em contato comigo. Eu quero estar à disposição de vocês para ajudar da melhor forma possível. Tá legal, galera? Bom, então lembre-se também da participação no fórum. Nós, sexta-feira, teremos então a nossa participação e gostaria de ver vocês presentes lá na nossa sala virtual, bem como também participando do nosso fórum. Vamos lá, então, para a nossa revisão desta semana. Hoje, então, nós vamos falar sobre a antiguidade oriental, então a gente não pode desvincular isso da crescente fértil, ou do crescente fértil, como assim foi destacado. O que seria essa crescente fértil? Justamente esse, como se fosse uma meia-lua, né, uma lua crescente, né, na região onde hoje nós encontramos o Oriente Médio, chamada de crescente fértil porque ela vai desde o Egito, do rio Nilo, atingindo diversas áreas como a própria Palestina aqui, o Rio Jordão, e especialmente também a Mesopotâmia. Então é uma região que para muitos é considerado o berço das primeiras civilizações e foi uma das regiões de maior desenvolvimento na antiguidade. Hoje é a região que vai desde do Iraque aqui em cima até o Egito. Tem diversos países nessa região, inclusive o Líbano, que acabou sofrendo aquele problema sério aí, com essa explosão, que fica na região aqui que nós vamos ver e falar até hoje, a região onde se desenvolveu na antiguidade ah, os povos fenícios, tá bom? Bom, então são grandes rios na região, terras férteis, mas cercadas de terras desertas. Então, ao redor, então são várias terras desertas. E por isso ficou conhecida como crescente fértil, porque as regiões mais férteis se localizavam nessas região aí que dá para fazer essa meia-lua. Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito dessas civilizações. O Egito e a Mesopotâmia são chamadas de civilizações hidráulicas que se desenvolveram ao redor de rios, né? São consideradas as primeiras civilizações da antiguidade. Eles eram impérios teocráticos de regadio, ou seja, que viviam ao redor dos rios. Os teocráticos no sentido de que os líderes deles, eles eram líderes tanto políticos como também religiosos. O líder ou era Deus, no caso, por exemplo, do próprio faraó no Egito, ou representante dele, como o caso do Patesi, dentro dos sumérios, que eram os mesopotâmicos, tá bom? Então, eles se aproveitavam da cheia dos rios e eram civilizações que se desenvolveram ao redor desses rios, com base especialmente na agricultura. O modo de produção asiático, gente, sempre foi o seguinte: o Estado era dono das terras, né? Todas as terras, o Estado era dono dessas terras. A população, que estava envolvida muitas vezes tanto no plantio como também nas obras públicas, e produzindo, de forma geral, sobre a forma de servidão coletiva, onde eles estariam servindo de forma geral, né, o Estado em si, que teria responsabilidade de proteção e de cuidado dos cidadãos, tá bom? As obrigações básicas eram o pagamento de impostos, serviço militar, quando necessário,
e também trabalhar na produção. Os recursos agrícolas eram distribuídos pelo Estado quando havia necessidade. Bom, então vamos falar sobre essas civilizações. A Mesopotâmia é a primeira delas. Terra entre rios, né, ou Mesopotâmia, né, entre rios significa que os dois rios são Tigre e Eufrates, como vocês conseguem ver aqui no nosso mapinha e nessa imagem. Hoje, boa parte dessas terras fazem parte do atual Iraque, mas também tem Kuwait aqui na pontinha e regiões aqui mais acima que são do Irã. Então, vários povos acabaram habitando essa região. Não foi só um povo, mas foram vários povos. Mas uma das principais características são semelhantes. Uma delas é a divisão em cidades-estado, bom? Que eram cidades-estado, ou seja, cidades independentes entre si, com próprias leis, governo e também cultura. Legal, galera? Então, muito bem. Só lembrando isso para vocês. Os principais povos da Mesopotâmia estão aí para vocês: os sumérios, os acádios, os amoritas, assírios e os caldeus, também chamados de babilônicos, esses caldeus. Os sumérios, como eu disse para vocês, o principal rei, o líder era o Patesi. As cidades-estado principais, nós temos lá Uruk, Nippur e Lagash. E a principal característica do povo sumério foram a escrita cuneiforme, que, segundo nós vamos ver daqui a pouquinho, é a escrita mais antiga de toda a antiguidade, é o que se acredita, né? Mais escrita mais antiga de toda a humanidade, perdão, eu falei antiguidade, mas da humanidade. E os zigurates, que eram aqueles templos em forma parecida com as pirâmides, mas com fins mais religiosos e também observatórios astronômicos, tá bom? Os acádios, Sargão I foi o principal rei deles, e as principais cidades que nós vemos ali são as mesmas dos sumérios, e eles conseguiram a unificação desses povos ali. Os amoritas é a primeira, chamado primeiro Império Babilônico, né? E o principal líder foi Hammurabi, e o que nós temos mais como característica que foi o Código de Hammurabi. Os assírios, principal deles, líder foi Assurbanipal, né? As duas principais cidades eram Assur e Nínive, às margens dos rios Tigre e Eufrates, e a principal característica deles era a característica militar, muito violentos e desenvolveram várias técnicas militares. Os caldeus, o principal líder deles foi Nabucodonosor. As conquistas territoriais foram muito grandes nesse período, chegando até perto ali já do Egito, e também é muito conhecido por causa da construção dos jardins suspensos da Babilônia. De acordo com a história, ela fez em amor, por amor à sua esposa, para que não sinta saudade da sua terra, da sua própria terra, tá bom? Muito bem, vamos lá falar um pouquinho a respeito deles. Características comuns desses povos: economia agrícola. Isso é uma característica comum de todos eles, a não ser os assírios, que ainda pendiam um pouco mais para a guerra. Porém, era mais ou menos comum de todos eles a atividade agrícola, tá bom? Com comércio e artesanato também desenvolvidos. A servidão coletiva era muito comum entre eles, e a propriedade da terra era dos deuses, né? Era dos deuses. Sacerdotes, mais políticos, mais imperadores, são os intermediários entre os homens e os deuses. Então, na religião politeísta, os deuses estavam ligados aos fenômenos naturais, não tinham uma crença assim, específica em vida após a morte, e os cerimoniais realmente quase sempre visavam, perdão, né, recompensas terrenas aqui na Terra, tá bom? Então, uma religião politeísta era a religião dos povos mesopotâmicos. Na questão da cultura, lembro a vocês aqui que eu havia falado para vocês, um dos grandes povos da antiguidade foram os mesopotâmicos, começaram a pensar e a estudar os astros. Viram, por exemplo, movimentação de planetas, eclipses, criando também a questão da própria matemática, também desenvolvendo bastante a questão da matemática, criando, por exemplo, multiplicação, divisão, raiz quadrada, raiz cúbica, divisão da conferência em 360 graus, né? Divisão do ano em 12 meses, pensando na questão do ano solar, e uma semana também, 7 dias, com essas representações aí que nós vemos, tá bom? Então, as maiores contribuições deles estão ligadas, especialmente na cultura, ao Código de Hammurabi, que é o Código de Leis, que representa a lei do talião. Conforme a ofensa, vem também a sua responsabilidade. Então, olho por olho, dente por dente, né?
Então, à medida que o crime que a pessoa cometia, ela seria responsabilizada da mesma forma por aquele crime. Se ela assassinava alguém, sua vida seria tirada. Bom, então isso é a lei do talião e o Código de Hammurabi ele apresenta isso. A escrita cuneiforme, como eu havia dito para vocês, é a escrita mais antiga que a humanidade tem registro. Ela é em forma de cunhas, ou seja, de triângulos, que é cunhas assim, pontiagudas, tanto deitadas como em pé, lateralmente. Então, cada cunha dessa tinha o seu significado e representavam a escrita deles. Para muitos diziam que era uma escrita comercial, tá bom? Bom, continuando então o Egito. O Egito, muito conhecido especialmente pela presença do rio Nilo. O que Tigre e Eufrates eram para a Mesopotâmia, o Nilo é para o Egito. Para muitos, né, como o próprio Heródoto diz, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Lógico que essa imagem, sempre ela retira de lado uma das coisas principais, que é a própria ação humana. Depois disso, né, os homens construíram. Não só Heródoto acaba tirando de lado, por exemplo, a importância da ação humana na construção de canais de irrigação, técnicas agrícolas, entre outras coisas mais. Tá bom? Então, o Nilo era a questão aqui, a principal, o que formava praticamente a vida dentro do Egito e todas as atividades iam em volta do Nilo. Bom, poucas invasões por causa da questão da região próxima, ali era muito desértica, difícil, e assim o isolamento cultural, uma estrutura praticamente sem transformações. O Egito tem nas suas comunidades primitivas gens, ou seja, a partir de pessoas da mesma família. Né? Depois disso, houve a união desses gens que se transformaram nos nomos. E os líderes desses nomos eram chamados de nomarcas. Bom, então, a união dos nomos principais deles, que seriam os dois reinos, Alto e Baixo, vai acontecer sobre o império, né, de Menes, o primeiro considerado o primeiro faraó, porque ele conseguiu unificar tanto o Alto como o Baixo Egito. O Alto Egito fica nas regiões montanhosas, na parte sul do território egípcio, e o Baixo Egito fica na parte das planícies, próximo já o delta do Nilo, na região norte do atual Egito. Tá bom, gente? Beleza? Então, a história do Egito ela é dividida em algumas etapas. Nós temos o Antigo Império, por exemplo, que temos aqui as duas principais cidades, Erantina e Mênfis. Foi nessa época que foram construídas as grandes pirâmides, também obras de irrigação. O Estado era a principal forma de funcionamento, tinha os seus altos funcionários que também ajudavam no controle administrativo. As revoltas, no final desse período, levam à desintegração desse antigo império. Isso acontece justamente por causa dos altos impostos e do trabalho excessivo que eram impostos sobre os escravos nessa época aqui. Tá bom? Bom, temos então as outras partes do Médio Império, que a principal cidade foi Tebas. É nessa época que os hebreus acabam entrando no Egito. Né? Nós temos nesse período também, a mesma época, a invasão dos Ixos, que são, alguns acreditam que vieram do sul, né? E acabam criando na região ali uma dinastia. E vários faraós serão faraós Ixos e não mais egípcios, até que um novo império, os Ixos vão ser expulsos e aí volta-se às dinastias realmente do próprio Egito mesmo, tá bom? Então, os Ixos eles vão introduzir, por exemplo, o cavalo, a metalurgia, dentro da cultura egípcia. No Novo Império, nós já tínhamos falado, Tebas também foi a principal cidade. A partir daqui já vem aquela questão da xenofobia, especialmente contra os hebreus, que para eles acreditavam que eles estavam crescendo demais e poderiam tomar conta do Egito e começam a persegui-los. Tá bom? E aí é nessa época que nós falamos que acontece o êxodo também, a retirada dos hebreus do Egito, mas também é uma época em que o Egito conquista diversos territórios, como a Palestina, a Fenícia e a Síria. Nesse período também teve uma tentativa monoteísta. A gente vai ver que os egípcios eles eram também politeístas, mas Amenófis IV tentou colocar todos sobre a mesma crença no único Deus que seria Atom, né? Mas não deu muito certo. Bom, foi uma decadência cultural e militar com o povo egípcio. Eles foram conquistados, né, sucessivamente depois por outras diversas nações, entre elas os próprios persas, os macedônios na frente, os romanos e, por último, agora os povos mais muçulmanos, né, os árabes, turcos, e
mais recente, ainda na contemporaneidade, os ingleses dominaram a região do Egito. Só voltando realmente a ser independente no século XX de nossa época aí. A economia, como eu disse, também era agrícola, servidão coletiva era uma característica comum, e a sociedade, mais ou menos assim, estruturada. Os faraós, né, no topo da pirâmide, e os camponeses, chamados de felás, na base da pirâmide, tá bom? Ok, gente? Muito bem. Vamos em frente. Aqui da religião, eles tinham religião duas características: politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e também os seus deuses, eles eram antropomórficos e também zoomórficos e antroposomórficos. Tinham várias representações dos seus deuses, né? Então, os deuses eram apresentados às vezes como humanos, daí por isso que é antropomórficos. Outras vezes só como animais, aí é zoomórficos. Mas também havia mistura, como o Anubis, né, que é o caso aqui embaixo, que tem a cabeça do coiote, o cachorro, sei lá como alguns chamam, e o corpo de um homem. Então é antroposomórfico, a mistura de metade humana e também metade animal. Bom? Bom, na sua cultura, gente, puxa vida, os egípcios deixaram muitos conhecimentos na área de medicina, especialmente na parte anatômica. Você já sabe o que que é, foi com o processo de mumificação. Com certeza, eles desenvolveram muito essa parte. Além, gente, também da própria astronomia, o estudo dos astros fez com que eles desenvolvessem um calendário solar muito bom, especialmente para lidar com as épocas melhores na questão da agricultura. Na arquitetura também tem muita contribuição, especialmente com a construção das pirâmides, mas não foram só esses os grandes construções deles, mas também obras hidráulicas. Essas obras hidráulicas são os canais de irrigação que foram muito importantes e depois copiados por outras nações ali. Bom, na escrita, eles têm a escrita hieroglífica, que nós vamos ver daqui a pouquinho uma representação. Mas temos a hierática e a demótica também. São três tipos de escrita né, dentro do Egito. A mais conhecida é a hieroglífica, que é essa daqui que vocês verão aí algumas representações deles. Mas ao lado aqui vocês também têm o demótico e o hierático, tá bom? Os hebreus, gente, os hebreus, né, atual Israel ou Palestina, como vocês gostariam de dizer aí, não sei, nós chamamos de hebreus ainda, até pela crença bíblica, eles foram, em sua maioria, pastores, devotados ao cuidado pastoril, né? Então, pastores e também agricultores que se reuniam ao redor do Rio Jordão. A principal fonte de estudo que nós temos a respeito desse povo, com certeza, é a Bíblia mesmo, ou seja, o Antigo Testamento. Tem a Torá também, que tem parte da Bíblia, né? Mas é muito importante no estudo a respeito dos hebreus. A história hebraica é dividida em 4 etapas. A primeira delas, os patriarcas, onde eram homens que eram líderes familiares que também lideravam o povo de Israel, né? No caso, primeiramente, o primeiro deles foi Abraão, que foi chamado da sua terra, que era a Mesopotâmia, e vai para a terra da Palestina, aonde ele se fixa e passará a ser o que nós chamamos de pai da nação hebraica, né? Então, ele será o pai da nação hebraica, que foi responsável pela introdução também do monoteísmo, né, com base na crença de que havia um único Deus, e esse único Deus seria Javé, ou Yahvé, tá bom? Depois, isso vai passando para os seus filhos, Isaac também passa, e de Isaac, Jacó, onde nós temos a sua descendência nas 12 famílias, as 12 tribos de Jacó. Bom? Posteriormente, vão para o Egito, acabam sendo escravizados, como nós já falamos. Daí Moisés vai procurar retirar o povo de Israel do Egito, e essa saída do povo de Israel do Egito é chamada de Êxodo, reconduzindo eles a Canaã. É lá que eles recebem os 10 mandamentos, tá bom? Mas Moisés não chega até o final dessa tarefa, e quem vai completar a tarefa é Josué, o último chamado patriarca, né, que vai chegar à Palestina, e aí nós temos então o fim dessa era, que era patriarcal. Depois nós temos a era dos juízes. Os juízes foram líderes específicos levantados para derrotar alguns povos opressores, povos vizinhos, entre eles os filisteus e os amalequitas, entre outros também. Bom, alguns nomes principais nós temos Gideão, Sansão e Samuel, seriam talvez esses os nomes mais conhecidos.
Depois temos a era dos reis. Os reis vêm aqui com o primeiro deles, que foi Saul, né? Aonde nós teremos inicialmente uma unidade política das 12 tribos. Depois de Saul, nós temos Davi, que talvez foi o rei mais conhecido de Israel, que consegue vitória sobre os filisteus e desenvolve grandiosamente o império, o reino dos hebreus, né? E chegando-se a estabelecer a cidade de Jerusalém como sua capital. Depois dele veio seu filho Salomão, que vai ser o auge dos hebreus, né? Comércio, construções, o templo vai ser construído nessa época, então nós teremos então o auge, né, dos hebreus justamente no tempo de Salomão. Infelizmente, depois seus filhos acabam brigando e Roboão e Jeroboão dividem o reino, chegando à quarta etapa, que é o chamado cisma, né? A divisão hebraica. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, são 10 tribos, serão chamadas de Reino de Israel. E as tribos do sul, as duas tribos do sul, serão lideradas por Roboão, Reino de Judá. Bom, certo, galera? Bom, eles foram conquistados pelos assírios, o Reino de Israel, em 722, e os babilônicos serão conquistados pelo Reino de Judá em 586 a.C., ok? E vão retornar somente à Palestina aos poucos, libertado por Ciro em 539, mais ainda sob o jugo dessa nação é, estrangeira, tá bom? E depois também passarão sob o domínio dos macedônios e posteriormente sob o domínio dos romanos. O maior legado deles, com certeza, foi o monoteísmo, a religião monoteísta, tá bom? Ela é a base para as outras religiões monoteístas de todo mundo, então esse foi o maior legado que o povo hebraico deixou. Bom, nós temos também os fenícios, atual Líbano, nós comentamos aí com vocês, essa região, justamente infelizmente, desse grande desastre que aconteceu, mostra para nós justamente no passado a terra de onde se localizavam os fenícios. Eles foram caracterizados por uma descentralização política. A criação de cidades-estado era muito comum. Ugarit, Biblos, Sidom e Tiro são as principais cidades-estado dos fenícios. E as duas principais características do fenício estão ligadas ao comércio marítimo e ao alfabeto fonético que eles criaram, que é a base do alfabeto que nós hoje conhecemos. É o maior legado que eles deixaram para nós, certamente foi esse aí, o alfabeto fonético. O comércio marítimo foi muito utilizado. Essas são imagens que apresentam para nós aí algumas das embarcações fenícias. E já existem pesquisas que chegam a dizer que os fenícios navegaram muito mais do que o mar Mediterrâneo, foram para o Oceano Atlântico, podendo ter chegado em outras regiões muito tempo antes dos próprios europeus. Os fenícios eram grandes navegadores e por isso fundaram diversas colônias dentro do mar Mediterrâneo, e algumas delas estão aí para vocês. Cartago na Tunísia, atual Tunísia, né? Cádiz e Málaga na Espanha e Palermo na Itália. Bom, também eram politeístas, certo, gente? Em termos de crenças. Persas. Os persas no atual Irã, eles vão ser a união dos povos chamados de Medos, que localizavam-se mais na região perto da Mesopotâmia, com os persas que estavam mais próximo da região do Mar Cáspio. Eles unificam isso, quem vai unificá-los será Ciro, né? E vai ser conhecido como o maior império da antiguidade oriental. Só que o auge do Império Persa estará sobre Dario, e ele vai, para tentar controlar as suas terras melhor, ele vai criar a províncias chamadas satrápias, e colocando um líder sobre cada uma dessas satrápias, que se chamava de sátrapa. Esses deviam responsabilidade ao imperador, que era Dario, tá certo? Também foi se criado um cargo chamado Olhos e Ouvidos do Rei. Esses camaradas, eles eram responsáveis por fiscalizar e dar notícias ao rei de como estavam essas satrápias. Aqui vai ser criada a primeira moeda internacional chamada Dárico, e eles criaram uma rede de estradas e comunicações muito legais, muito interessantes mesmo também. Com Xerxes vem a decadência, especialmente por causa da derrota nas guerras médicas. Falando um pouquinho da cultura deles, né, nós temos o vasto Império Persa, vocês veem aqui em parte em verde, bom, e alguns soldados persas representados. É interessante da característica deles, que Dário vai ser criado isso,
que eles não influenciavam nos costumes dos povos dominados. E isso fez com que evitasse muitas revoltas contra eles. Eles permitiam que eles mantivessem sua cultura, a sua língua, porém colocavam eles sobre a intenção de deveriam cobrar, de pagar impostos para eles. Então, eles ofereciam isso a esses povos. E foi com isso que ele evitou muitas revoltas em seu império, né? Então, foi uma tática interessante. Mas a economia deles também era basicamente agrícola. Usava-se da servidão coletiva. Na religião, eles tinham o zoroastrismo, onde tinha uma dualidade extremamente rígida entre dois deuses, né? O Ormuzmada, que era o deus do bem, quanto o Arimã, que é o deus do mal. O Avesta é o livro sagrado para os persas. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que, infelizmente, a aula é longa, mas nós queremos realmente tentar passar essas informações para vocês, para ajudar nessa revisão aí e ajudando vocês na preparação. Grande abraço e boa semana de estudos, galera.